Oi, pessoal. Obrigado pela presença de todos. É um prazer estar aqui mais uma vez. Nosso objetivo aqui hoje é falar um pouco sobre gestão financeira, falar um pouco sobre o que a gente tem aprendido. Muito do que a gente tem aprendido com os nossos clientes. E é um prazer poder compartilhar essas experiências aqui. Se vocês tiverem algum comentário, alguma sugestão, fiquem à vontade, a gente vai adorar ouvir o feedback de vocês também. Então, o que a gente está falando aqui é que a gente acredita que existem três passos básicos que, se você colocar em prática na sua empresa vai ser mais bem gerenciada do que 95% das empresas do Brasil. Então, antes da gente falar desses três passos, a gente queria trazer um pouco de contexto. E a primeira coisa que a gente queria fazer é explicar um pouco, na nossa visão, quais são os objetivos daquela pessoa que gerencia a área financeira de uma pequena empresa. Isso independe se você é uma empresa grande, se você só faz a parte financeira, ou se você é uma empresa super pequena, se você é um profissional autônomo e que, além da parte financeira, você faz outras coisas. Isso é irrelevante nesse caso, porque em qualquer um desses cenários você tem esses quatro objetivos principais aí, no que se refere à parte financeira. O primeiro objetivo é garantir que a empresa tem o dinheiro necessário para ela botar em prática a atividade fim dela. A área financeira nunca é uma área fim, a não ser que você seja um banco, mas cabe a quem gerencia as finanças da empresa garantir que existe fornecimento de dinheiro, de recursos, para a empresa botar em prática o plano dela. O segundo objetivo é garantir que a sua empresa está cumprindo as obrigações legais e fiscais. Isso é um objetivo super importante. A gente já viu várias empresas quebrando porque foram displicentes em cumprir as obrigações legais e fiscais. Terceiro grande objetivo é oferecer informações precisas para que as pessoas que gerenciam a empresa possam tomar decisão. Muitas vezes a gente vê algumas empresas fazendo de uma forma bastante boa o primeiro ponto, também fazendo o segundo, mas quando você entra nessa parte de reporting, de oferecer informações para a tomada de decisão, muitas vezes a situação fica um pouco mais nebulosa. A gente entende que é uma função importante de quem gerencia as finanças também. E o quarto grande objetivo é apoiar a empresa na busca constante por melhores resultados. Então, na nossa visão, quem gerencia as finanças tem a obrigação de sugerir melhorias, tem a obrigação de identificar fontes de redução de despesa, identificar desperdícios, porque geralmente quem gerencia as finanças tem uma visão privilegiada de todas as áreas da empresa, todas as contas passam por essa área, e você tem a obrigação de apoiar as finanças nesse processo. Então, se você é uma dessas pessoas que gerencia as finanças de uma pequena empresa, se você participa desse processo, saiba que a sua função é muito nobre e muito importante. E quanto melhor você fizer o seu trabalho, mais bem sucedida tem chance de ser a sua empresa. Mas a pergunta é, por que é tão difícil gerenciar uma pequena empresa no Brasil? Por que é tão difícil gerenciar as finanças de uma pequena empresa no Brasil? Basicamente porque a gente está muito longe de um cenário ideal onde as regras são claras e são simples. Em um cenário ideal, existe uma harmonia e uma integração entre as diversas áreas da empresa. E aqui, de novo, não estou falando de empresas que têm vários departamentos, pode ser só uma empresa de uma, duas pessoas. Mas as áreas de conhecimento do ramo financeiro, do ramo fiscal e do ramo contábil, teoricamente, deveriam ser simples para que um pequeno empresário conseguisse dominar esses assuntos e dominar esses ramos de conhecimento. Então, num cenário ideal, uma área de conhecimento ou departamento financeiro gerenciaria os recursos, faria os pagamentos dos recebimentos, a área fiscal, sem grandes dificuldades, cumpriria as obrigações fiscais da empresa, e você teria uma área contábil, que pode ser ou não terceirizada, feito por por um escritório de contabilidade terceirizado, que abasteceria todas as outras áreas da empresa com informações financeiras precisas. Então, obviamente, com relatórios contábeis, que vocês provavelmente conhecem, demonstrativo de resultado, balanço, fluxo de caixa. Então, a empresa ficaria abastecida com essas informações gerenciais, que são fundamentais para se tomar decisão no dia a dia. O que acontece? Infelizmente, no Brasil, a gente está muito longe, como eu falei, desse cenário ideal. Não só nós temos milhões de regras, mas as regras mudam o tempo todo. Então, criou-se um abismo entre o universo da pequena empresa, o universo do empresário e o universo contábil e fiscal, que geralmente é feito por um escritório de contabilidade terceirizada para pequenas empresas.
Esse abismo que se criou entre esses dois universos, esses dois mundos que não se entendem, não se comunicam, prejudicou muito a pequena empresa no Brasil. Prejudicou muito a pequena empresa porque o contador está tão distante da pequena empresa que ele não consegue enviar informações contábeis, gerenciais para o pequeno empresário ficar atualizado com relação às informações financeiras da empresa dele. Por outro lado, o pequeno empresário vê cada vez menos valor no contador, então cada vez mais ele manda informações desatualizadas, imprecisas e fora de hora. Isso gera uma espiral negativa. O contador cada vez mais recebe informações ruins e manda informações ruins de volta para o empresário. Isso faz com que grande parte das pequenas empresas fiquem completamente no escuro no que se refere a informações gerenciais. Isso gera caos e falta de informação. E, na nossa opinião, esses são os dois grandes maiores inimigos de um departamento financeiro. Sempre que você identificar falta de informação, falta de organização, você pode ter certeza que o departamento financeiro está em risco. O departamento financeiro, infelizmente, para muitas pessoas, não é a área da criatividade, não é a área da inovação. O departamento financeiro realmente tem que ser a área da disciplina, do processo e da organização. Então, na sua empresa, que você possa sempre primar por organização, por ter informação boa na ponta do lápis. Isso é muito importante. O que a gente está fazendo no Nibo, o nosso objetivo é basicamente suprir essa carência aqui nesse meio do caminho. Suprir essa carência com um método de trabalho, que é esse que a gente está compartilhando com vocês hoje, e com uma ferramenta, que é o Nibo. Vocês podem acessar na internet. Tem 30 dias grátis para testar, mas o objetivo não é falar da ferramenta hoje. É falar sobre o método de trabalho. A gente acredita que a ferramenta e o método estão preenchendo esse buraco, não só porque você está oferecendo uma ferramenta gerencial para o empresário gerenciar seu dia a dia, você também está integrando esses dois universos. Então, cada vez mais, o empresário consegue alimentar o seu contador com informações boas, porque essa transferência é feita de forma automática pela ferramenta. Isso faz com que o contador gere informações contábeis cada vez mais precisas, envie essas informações para o empresário, e o empresário dê mais valor para essas informações que ele está recebendo. Então, nosso objetivo é ajudar esses dois universos, tanto o contador quanto o pequeno empresário. Mas agora vamos falar um pouco sobre esse método de trabalho. Como a gente falou, eu acho que se você cumprir esses 3 passos na sua empresa, você vai estar melhor do que 95% das empresas no Brasil. Muita gente fala sobre gestão financeira empresarial, fala sobre conceitos ultra complexos. Nosso objetivo aqui é fazer o básico. A gente acha que se você fizer o básico, se você fizer o simples, você vai ter um benefício muito grande na gestão financeira da sua empresa. Então, esse método é feito de 3 passos. Você, para passar para o segundo, você tem que necessariamente cumprir o primeiro. Para passar para o terceiro, você tem que necessariamente cumprir o segundo. E nosso objetivo aqui é ajudar vocês a participar dessa caminhada. O primeiro passo é simples, é combater o caos com organização. O segundo passo é mantenha sempre os seus olhos nos sinais vitais da empresa. E o terceiro passo é avaliar a performance da sua empresa. A gente vai discutir um pouco como você consegue avaliar a performance para você melhorar sempre a forma como a sua empresa é gerenciada. Então vamos lá. Uma forma que a gente gosta de fazer para saber qual o seu nível de organização no que diz respeito ao primeiro passo é fazer algumas perguntas simples. A gente queria que você, do seu lado, pensasse um pouco se você consegue responder essas perguntas com uma certa facilidade. Então, perguntas do tipo, quanto você tem para pagar e para receber? Você sabe responder isso agora? E uma coisa importante de ressaltar é o seguinte, não adianta você responder essas perguntas porque você se lembra da sua cabeça. Porque se você se lembra da sua cabeça, só tem 2 possibilidades. Ou é porque a sua empresa é pequena ainda, e infelizmente quando ela crescer você não vai mais conseguir se lembrar de tudo, e se você confiar na sua cabeça, na sua memória, chances grandes de você ficar muito estressado. Ou você é um mestre da memória, e aí corre o risco de um dia você ficar doente e sua empresa não ter mais nenhuma informação para tocar a vida dela. Então é importante que você consiga responder essas perguntas, não porque você se lembra de cabeça, mas conseguir mostrar através de algum relatório, algum mecanismo de controle que você tenha. Então a pergunta é, você sabe dizer quanto você tem para pagar e quanto você tem para receber hoje? Você sabe dizer se tem algum recebimento de cliente seu vencido? E que recebimentos são esses? Você sabe dizer onde está o comprovante de pagamento de um determinado fornecedor? Comprovante de pagamento de um determinado funcionário?
A gente vai falar um pouco mais sobre isso, mas a gente entende que é super importante você armazenar bem seus documentos. E armazenar seus documentos é importante porque é a forma do caos e da desorganização dos seus fornecedores e clientes não entrarem no seu departamento financeiro. Se você não tiver isso organizado, algum fornecedor eventualmente vai ligar para você, vai pedir um comprovante de 3 anos atrás e você vai perder 3 semanas para encontrar esse papel e mandar isso para ele. Então, ter uma solução boa para organizar seus documentos é fundamental para você estar bem organizado. A gente vai lançar aqui agora uma pesquisa, basicamente para a gente escolher a opinião de vocês sobre a forma como vocês enxergam o nível de organização da sua empresa. Se você puder responder, se você puder responder essas perguntas, ia ser bastante legal. A gente vai colher o resultado da avaliação aqui para a gente tocar adiante nossa apresentação. Então a pergunta é: como você avalia o nível de organização do seu departamento financeiro? Se você puder responder aí, a gente vai colher essas informações. A gente a gente não tem nem acesso à informação quebrada por pessoa. E a gente vai publicar os resultados rapidinho. Vamos lá, as últimas pessoas. Então vamos lá. Acho que vocês estão vendo aí os resultados. Por enquanto, grande parte das pessoas acredita que o nível de organização do departamento financeiro é fraco. 36% das pessoas. 27% acreditam que é mediano. 9% é bom. E 18% muito bom. Então, legal. A gente acha, pessoal, que sem organização básica, você não consegue avançar nesse caminho para evoluir na gestão financeira da sua empresa. Se você não sabe o que tem a pagar, o que tem a receber, não adianta pensar em projeção de fluxo de caixa, não adianta pensar em avaliação de performance. Primeiro você tem que resolver essa parte da sua empresa. E para resolver a organização, a gente acredita que existem alguns passos importantes. O primeiro deles é você ter uma ferramenta boa. A gente acredita que a gente não pode pensar em entrar numa caminhada empresarial mas sem ferramentas. É que nem você querer jogar bola sem bola de futebol, sem chuteira, escalar sem corda. É muito difícil, dá muito trabalho. E cabe a você, nessa caminhada, escolher uma ferramenta boa. E a gente listou aqui alguns pontos que a gente considera importantes para você escolher uma ferramenta para te ajudar nesse processo de organização. O primeiro deles é importante que essa ferramenta seja fácil e seja simples. E aí é importante que seja fácil e simples para toda a equipe. Porque se você optou por escolher um Excel, por exemplo, mas só você entende o seu Excel, você está com um problema. Porque em algum momento você vai contratar uma pessoa para te ajudar nas finanças, essa pessoa não vai entender a sua planilha. Em algum momento você vai querer compartilhar essa informação com o sócio e talvez ele não entenda. E isso vai gerar problema para você. Então é importante que seja uma ferramenta fácil e simples para toda a equipe. Segundo ponto é que a gente considera importante que você escolha uma ferramenta que cubra de 70% a 80% do seu processo financeiro. O que a gente quer dizer com isso? Se você tiver uma ferramenta que não cobre tudo o que você precisa, que cobre um percentual muito pequeno, você vai acabar tendo que usar diversas ferramentas ao mesmo tempo. Isso é muito ruim, isso enfraquece os seus mecanismos de controle. Então é importante que você cubra uma parte importante do seu processo financeiro. Por outro lado, a gente vê muita gente que quer um software perfeito, que se encaixe exatamente no que ele quer. E outro dia, por exemplo, eu estava conversando com uma pessoa que faz importação, que falou, pô, o ideal para mim é ter um software que monitora os meus containers que eu importo da China. E eu falei para ele, pô, também acho ideal, acho excelente. Você sabe quando você vai ter essa ferramenta? Nunca. Porque ele não quer gastar o dinheiro que custaria para desenvolver isso. E, enquanto ele não tem essa ferramenta que cobre 100% dos processos dele, ele vive no caos completo. Então, nossa sugestão aqui é escolher algo que realmente resolva uma parte relevante dos seus problemas, mesmo que não seja o cenário com o qual você sempre sonhou. Se Deus quiser, um dia a sua empresa vai crescer muito, você vai desenvolver esse sistema para você. Como a gente falou, escolha uma solução de armazenagem de documentos. A gente falou, é importante. Isso é importante para que o caos e a desorganização dos seus fornecedores e clientes não entrem no seu departamento financeiro. E, por último, escolha uma ferramenta que te ajude nos passos 2 e 3, que a gente vai ver mais na frente. Existem várias ferramentas, você tem uma liberdade de escolher, mas algumas te ajudam provavelmente mais do que outras a monitorar os sinais vitais da sua empresa
e a ver a performance do seu negócio. Outra coisa, como eu falei, o departamento financeiro não é um departamento da criatividade e da inovação. É importante ter processos, e é muito importante a gente bater nesse ponto, porque o brasileiro, eu acredito que seja muito ruim de processos. A gente tende a ser criativo, tende a ser dinâmico, mas na hora de ser disciplinado para fazer sempre a mesma coisa, a gente tende a falhar. E dá muito trabalho organizar um departamento financeiro sem disciplina, sem processo. Então, minha sugestão é que você, no seu departamento financeiro, na sua empresa, você defina muito claramente esses processos. E aí é importante que você esteja alinhado, se você não é o dono da empresa, não é um dos diretores, que você esteja alinhado com o seu diretor, porque definir processos, quando esses processos não existiam, muitas vezes dá trabalho e gera algum tipo de desgaste. E é importante que você esteja alinhado com as pessoas ao seu redor e que você comunique esses processos claramente. Então, um exemplo simples de processo é a conciliação bancária. O que é a conciliação bancária? É basicamente você garantir que o seu extrato bancário no seu sistema, no seu mecanismo de controle, está igual o que está acontecendo no banco. Então, esse é um processo básico de um departamento financeiro. A nossa sugestão é que seja a primeira coisa a fazer todo dia de manhã. Então, porque se você não fizer isso primeiro, você não vai ter uma visão clara de quem está te devendo, quem não está, e você pode cometer erros ao longo do dia. Então, a primeira coisa é ter certeza que você sabe quem te pagou no dia anterior, se você sabe se todos os seus pagamentos foram feitos de uma forma adequada. Um outro processo também é muito importante ser definido e comunicado, é quando você vai fazer seus pagamentos. Em grande parte das empresas, os pagamentos são feitos quando dá vontade e quando existe necessidade. E isso gera um retrabalho muito grande. Muitas vezes você está no seu departamento financeiro fazendo conta e vem alguém do departamento comercial desesperado falando que tem que pagar o transportadora, tem que pagar o fornecedor, senão não vai entregar. O que a gente sugere é que você defina quando os pagamentos vão ser feitos e que você comunique isso para a empresa. E aí que eu digo que é importante você estar alinhado com outras pessoas, porque quando você virar para a pessoa de compra e falar que você não vai fazer o pagamento porque não chegou a hora, porque é só no final do dia, isso talvez gere algum nível de estresse. Obviamente você tem que ser flexível, mas é importante que a diretoria e os donos da empresa comuniquem que eles querem ter um departamento financeiro organizado, estruturado, e para isso as outras áreas da empresa têm que respeitar esses horários e esses processos. Outra coisa importante é definir claramente as autorizações necessárias para fazer pagamento. Então, se alguém chegar para você com um pedido de pagamento que não foi autorizado por tal diretor, pelo presidente, pelo diretor tal, é importante que você não faça esses pagamentos e que essa pessoa vá atrás das autorizações que ela precisa para fazer o pagamento. Se você não reforçar esse processo dentro da sua organização, muito facilmente o caos pode se instalar e atrapalhar o seu dia a dia. Um outro processo importante, como a gente falou, é de documento, então tentar armazenar sempre os documentos no mesmo dia que eles são gerados, então nota fiscal, comprovante de pagamento, boleto, essas coisas. E por último, definir claramente as reuniões-chave do departamento financeiro. Muita gente fala mal de reunião, fala que reunião é chato, reunião é um saco, mas sinceramente eu não conheço uma forma melhor de comunicar informações importantes e de se discutir um assunto com objetividade. E no departamento financeiro não é diferente. Você precisa ter algumas reuniões, então minha sugestão aqui é, por exemplo, a gente vai falar sobre fluxo de caixa mais na frente, é definir que, por exemplo, toda segunda-feira de manhã, as pessoas que têm que se envolver nessa discussão de fluxo de caixa durante meia hora, 15 minutos, participem dessa reunião. Que você defina que, por exemplo, todo dia 3 ou dia 5 do mês vai haver uma reunião entre as pessoas-chave para discutir a performance da sua empresa e por aí vai. Sem isso, você acaba gerando informação que não é usada por ninguém e com o tempo o departamento financeiro acaba deixando de gerar essas informações porque não vê valor em gerar esses documentos. Então, o objetivo é que você crie audiência para as informações que você vai gerar. São informações importantes que você tem que passar adiante dentro da empresa. Então, essa foi a primeira parte, combater o caos com organização. Como eu falei, você precisa passar da primeira para partir para a segunda. E a segunda é basicamente manter os seus olhos fixos nos sinais vitais da empresa. E não existe outro sinal vital da empresa mais importante do que a gestão do caixa. Então, responder perguntas do tipo: quanto você tem em caixa? Você consegue responder rápido essa pergunta? É importante.
Você vai ter dinheiro para fechar o mês? A gente está no mês de abril. Você sabe se você vai ter dinheiro para fechar o mês de abril, pagar folha de salário, pagar aluguel? É importante que você saiba dizer isso. É importante que você saiba dizer isso em 1 minuto, 2 minutos, sem fazer grandes cálculos, porque é uma informação que as pessoas vão precisar para fazer compras, vão precisar para fechar contratos e por aí vai. Uma terceira pergunta. Você sabe se você pode comprar aquela máquina que você está precisando? Você sabe em que condições você pode comprar essa máquina? Então, é o tipo de pergunta importante que você tem que saber responder. A gente vai lançar uma outra pergunta agora. Se você puder responder, é importante para a gente esse feedback, até para a gente preparar melhor nossos webinars e as nossas ferramentas. A gente queria entender como você avalia a forma como o departamento financeiro da sua empresa gerencia os sinais vitais. Ou seja, se o departamento financeiro sabe com antecedência se vai ter dinheiro, se não vai, se ele consegue se antecipar, sim ou não é isso. Vamos lá, já temos um pessoal votando, se você puder votar. Então, olha o resultado interessante, hein? Pelo menos quase 67% das pessoas consideram que o seu departamento financeiro monitore os sinais vitais da empresa de uma forma ou muito fraca ou fraca. Então, a gente vai vendo, são passos progressivos. Para você passar do primeiro para o segundo, você tem que trabalhar bem na organização. Para passar do segundo para o terceiro, você tem que trabalhar bem na parte de gestão de caixa. E a gente quer te ajudar a dar esse passo aqui. A gente acredita que isso é uma característica fundamental, é um processo fundamental nas empresas, e a gente quer te ajudar a dar esse passo. Então, como eu falei, sinal vital é basicamente projeção de fluxo de caixa. E muito se fala sobre projeção de fluxo de caixa, as pessoas acham que é um assunto extremamente complicado, mas na verdade, projeção de fluxo de caixa é algo extremamente simples. E a gente queria passar com vocês aqui o que exatamente é projeção de fluxo de caixa. Projeção de fluxo de caixa é uma ferramenta que te mostra exatamente quanto você vai ter de dinheiro ao longo do tempo. Então aqui a gente está mostrando a tela do Nibo, mas obviamente você pode replicar isso em outras ferramentas, talvez não seja tão fácil de gerenciar, mas uma projeção de fluxo de caixa te mostra basicamente quanto você tem em caixa hoje, te mostra tudo que você tem para receber e tudo que você tem para pagar ao longo do tempo. Então nesse exemplo aqui, essa empresa tem R$ 22.000 em caixa, 22.500, ela já tem que pagar daqui a alguns dias R$ 10.000 de serviços gráficos, no dia 26 tem que pagar R$ 15.000, no dia 29 1.900 e no dia 29 de novo o aluguel no valor de 2.800. E só no dia 2 ela vai receber R$ 8.200. Então isso é a primeira parte de um fluxo de caixa. O objetivo da planilha de fluxo de caixa é te mostrar isso daqui, ó, que é exatamente quanto você vai ter em caixa em cada um desses dias. Então, olha só, depois de fazer o primeiro pagamento no dia 22, a gente vai cair para um saldo de R$ 12.000. Depois de fazer o pagamento de 15, a gente vai cair para menos de 2, negativo. A gente vai cair para menos de 4, 7, negativo. E isso vai voltar para o positivo só no começo do outro mês, quando a gente vai ficar positivo em R$ 1.034. E essa situação também está ilustrada nesse gráfico aqui, ó. Então, exatamente esse tipo de situação que você quer identificar quando você monta um relatório de fluxo de caixa, uma projeção de fluxo de caixa. Você quer ver que, por exemplo, daqui a alguns dias, daqui a 2 semanas, você vai ficar no negativo. Você precisa dessa ferramenta porque é muito mais fácil você contornar essa situação antecipando ela do que quando você já está aqui na véspera de entrar no negativo. E é muito mais fácil você sair dela quando você está alguns dias antes do que quando você está no meio. Depois que você já pagou, você não pode pedir dinheiro de volta para o seu fornecedor. Então você precisa ter seus olhos fixos numa ferramenta parecida com essa. O importante não é só ter a ferramenta, é você ter a atitude certa para você contornar essa situação. Como eu falei, o objetivo é antecipar, é ver antes para que você possa fazer alguma coisa. Se você entrar no negativo aqui, você não só vai pagar juros na conta especial da sua conta. Se você não tiver limite no seu banco, esse cheque vai voltar
talvez você não consiga pagar o salário do seu funcionário nem o proprietário do seu imóvel. Isso vai ser um problema para você. Mas você tem algumas saídas aqui. Que tipo de saída você tem? A primeira saída que você tem, geralmente as melhores soluções para contornar um problema de fluxo de caixa, elas não estão dentro do departamento financeiro. Então, por isso é importante você envolver outros departamentos da empresa. Por exemplo, se você tem uma área comercial, você pode se reunir com a área comercial e falar, pessoal, estamos precisando vender mais, botar dinheiro para dentro, ou estamos precisando vender à vista, que a gente vai ficar sem dinheiro. Então, a área comercial, muitas das vezes, tem as melhores soluções para os problemas de fluxo de caixa. Você pode falar com o pessoal de compra, pessoal, segura as compras aí, porque a gente vai ficar negativo daqui a 2 semanas, ou então vamos pegar se em vez de comprar à vista, vamos comprar parcelado, com 30, 60 dias e por aí vai. São essas soluções que não dependem do departamento financeiro. Se você não encontrou soluções desse tipo, você sempre tem a opção de renegociar com seus fornecedores. Então, ligar para esse Miaco aqui, por exemplo, falar, meu amigo Miaco, em vez de pagar no dia 26, posso pagar no dia 3 do mês seguinte. Renegociar. Isso não é o fim do mundo. É mais importante você ser proativo do que você esperar a bomba estourar na sua cabeça. E, por último, você consegue ter acesso aos sócios da empresa, perguntar se eles não querem cobrir esse buraco. Se eles não quiserem, não tiverem disponibilidade, talvez negociar uma linha de crédito mais barata no banco do que cheque especial. O importante, quando a gente fala de fluxo de caixa, é sempre você ser proativo e você antecipar. Então, que nem a gente acabou de falar, é mais fácil você apagar uma fagulha do que um incêndio. Depois de ficar 10 mil, 15 mil reais no negativo no banco, é muito mais difícil você contornar essa situação. E é uma situação de estresse, uma situação muito tensa, você tem que sair dela o quanto antes. As empresas que quebram são aquelas que ficam o tempo todo no negativo. Você não pode deixar que a sua empresa fique no negativo, você tem que dar todo o seu sangue, todo o seu esforço para tirar ela daí. Como eu falei, é importante você envolver toda a empresa na busca de uma solução, ser proativo. Então pega o telefone e liga. É muito melhor você avisar para um fornecedor que você não vai conseguir pagar do que você deixar o título dele vencer. Você vai se surpreender como as pessoas têm interesse em te ajudar. Então, na grande maioria das vezes, se você ligar para o seu fornecedor, ele não vai ter problema nenhum em reagendar o seu pagamento. Na grande maioria das vezes, se você ligar para um cliente que talvez tenha uma situação financeira mais tranquila, ele também pode antecipar alguma coisa para você. E você vai se impressionar como as pessoas estão dispostas a te ajudar. E por último, você tem que tomar decisões corajosas. Se não existe uma solução boa, você tem que escolher a menos ruim. É melhor você escolher uma solução menos ruim do que deixar a bomba estourar na sua cabeça. É melhor você se antecipar e optar por perder um dedo do que perder um braço inteiro. E é isso que a gente recomenda que você faça quando se trata de gestão de fluxo de caixa. O último passo, pessoal, é basicamente conseguir avaliar a performance da sua empresa. Se você não consegue avaliar a performance da sua empresa, muito dificilmente você consegue melhorar. Você não sabe o que está mal, você não sabe o que está bem, você não sabe para onde você está indo. Então é importante que você tente responder essas perguntas. Então, perguntas do tipo: como está a performance do seu negócio? Como tem evoluído a performance do seu negócio? Por que a performance do seu negócio tem evoluído desse jeito? Você sabe responder essas perguntas de uma forma precisa? Sabe responder essas perguntas mostrando dados? Porque é muito, muito ruim para uma empresa quando discutir performance da empresa vira que nem discussão de futebol, discussão de política. Cada um tem sua opinião, né? Ah, a gente está mal por causa disso, está bem por causa daquilo. E aí isso gera todo tipo de opinião porque as pessoas não têm números concretos e sólidos para discutir em cima de argumentos lógicos, né? Então é importante que você tenha, e tocando uma área financeira de uma empresa, que você consiga abastecer a empresa com essas informações. Então a gente vai lançar mais uma pesquisinha aqui só para saber a sua opinião. Como você acha que a sua empresa consegue avaliar a performance da sua empresa? Qual a capacidade da sua empresa de se autoavaliar, de avaliar a performance do seu negócio? Tem uma capacidade boa, mediana, ruim? Quão satisfeito você está com a forma como a sua empresa tem avaliado sua performance? Vamos lá, se você não votou ainda, vota mais 5 segundos, a gente vai fechar aqui. Então vamos lá, vamos ver o resultado. Então, olha lá, a grande maioria das pessoas acha que a capacidade é mediana.
Olha que legal. Algumas acham que é muito boa. Então, vamos tentar ver se o que a gente compartilha com vocês aqui tem a agregar. Nosso objetivo, obviamente, é sempre ajudar a levar você para outro patamar. Se você não consegue avaliar a sua performance, você não consegue melhorar. E é um pouco sobre isso que a gente queria falar aqui agora. Então, como eu falei, eu nunca vi uma pequena empresa que tivesse relatórios financeiros contábeis críveis, relatórios financeiros e contábeis precisos, justamente por causa desse distanciamento que aconteceu entre o contador e o empresário. Então, a ferramenta que a gente desenvolveu e a forma que eu estou convencido que é a melhor forma de avaliar a performance do seu negócio é ter uma ferramenta gerencial que você utiliza e que te dá um norte, que te dá uma visão muito clara de como o seu negócio está andando. E essa ferramenta gerencial, a gente chama de basicamente, a gente falou sobre projeção de fluxo de caixa, essa ferramenta gerencial a gente chama de demonstrativo de fluxo de caixa. É um demonstrativo de fluxo de caixa dividido em 3 grandes partes. A primeira é essa aqui que a gente está falando, mostrando, passando o mouse aqui, ó. A segunda é essa daqui. E a terceira é essa daqui. Para você conseguir gerar esse demonstrativo de fluxo de caixa, você precisa classificar tudo que entra e tudo que sai da sua empresa. E você precisa classificar essas entradas e saídas dentro desses grandes grupos. A gente vai falar aqui um pouco sobre esses grandes grupos, que tipo de categorias são essas, e depois a gente vai ver um exemplo de um demonstrativo de fluxo de caixa. A gente já está agendando para o final desse mês um workshop, um web seminário mais detalhado sobre esse assunto. A gente acha que é um assunto super interessante e a gente queria fazer um web seminário super dinâmico, com análise de casos, para que a gente consiga discutir em mais profundidade como você consegue acompanhar a performance do seu negócio. Mas, por enquanto, vamos dar uma pincelada aqui. Eu acho que já tem um valor grande pra caramba. Vamos entrar nesse detalhe. Primeira coisa é você classificar todas as entradas como receitas operacionais. Tudo que é receita referente à sua atividade fim, tudo que é receita com venda do seu produto, tudo que é receita com venda do seu serviço, precisa ser classificado dentro dessas categorias aqui, receita com venda ou receita com serviço, dentro desse grupo que a gente chama de receitas operacionais. É importante que tudo que sai, que seja custo operacional, seja muito bem classificado. O que é custo operacional? É basicamente todos os custos diretamente relacionados com o produto que você vende ou diretamente relacionados com o serviço que você presta. Então, se você fabrica pão, seu custo operacional inclui farinha, inclui água. Se você presta um serviço, se você é um fisioterapeuta, por exemplo, o custo do serviço inclui o custo do esparadrapo, o custo das bandagens. Custos operacionais geralmente têm uma natureza mais variável e totalmente dependente das vendas e da receita. E é por isso que imposto sobre venda também fica aqui. Então, tudo que saiu na forma de custos e operacionais, você tem que classificar direitinho dentro do seu fluxo de caixa para gerar o seu demonstrativo de fluxo de caixa. O terceiro grande grupo é o grupo das despesas operacionais. E aí são pagamentos que geralmente são a natureza mais fixa. Então, a gente está falando de salário, aluguel, material de escritório, serviços que você contrata como contador e por aí vai. Por que você tem que classificar essas coisas todas muito bem? Porque quando você soma receita operacional, você tira os custos de produzir aquele produto e de oferecer aquele serviço, e você tira as despesas, geralmente com a natureza mais fixas, que a gente chama de despesas operacionais, você encontra o que a gente chama o fluxo de caixa de operações da sua empresa. O fluxo de caixa de operações da sua empresa é basicamente o que diz se a sua empresa está dando dinheiro ou não. É basicamente o que diz se o seu negócio está sendo rentável, está gerando dinheiro. Então é muito importante que você classifique essas coisas todas de uma forma muito criteriosa e com muito cuidado. É importante basicamente para você separar tudo que compõe o fluxo de caixa de operações desses outros grandes grupos aqui do lado direito. Ó. Então é importante que você separe o fluxo de caixa de operações do fluxo de caixa de atividade de investimento, que é composto por exemplo, compra de ativos fixos e venda de ativo fixo. Por que é importante? Porque se você é um escritório de design e você acabou de comprar 10 computadores, você pode ter a má impressão que o seu negócio não está dando dinheiro.
Você pode achar que foi um custo alto, foi uma despesa alta e você está dando prejuízo. Na verdade, o seu negócio continua tendo um fluxo de caixa positivo, você só fez um investimento em compra de ativo fixo. Se isso tudo estiver confuso, estiver junto, você nunca vai ter essa visão clara desse jeito. E por último, aqui você tem o fluxo de caixa de investimentos, então como soma das compras de ativos e venda de ativos fixos. E por último, você tem as atividades de financiamento, que é basicamente de onde vem e para onde vai parar o dinheiro que você gerou nesses dois grupos iniciais aqui. Então, se você pegou um dinheiro no banco, isso vai aparecer aqui. Se você pagou um empréstimo, isso vai aparecer aqui. Se você, como sócio, botou dinheiro dentro da empresa, isso vai aparecer como um aporte de capital. E se você tirou na forma de dividendos e na forma de retirada de capital, isso vai aparecer aqui também. E toda essa parte de atividade de financiamento a gente chama de fluxo de caixa de financiamento. O que a gente está vendo aqui é um exemplo de um demonstrativo de fluxo de caixa dividido em resultado operacional, resultado de investimento e resultado de financiamento. Então esse exemplo aqui é um exemplo fictício, obviamente, de uma empresa de fisioterapia. Então essa empresa teve receitas em janeiro da casa de R$ 11.500, mais ou menos. Teve custos de serviços prestados de 700 e de 520, o que gerou uma margem de contribuição de R$ 10.000, 10.200. E descontando as despesas, geralmente com a natureza mais fixa, teve um resultado operacional positivo na casa de R$ 2.480. Por separar e classificar muito bem suas receitas e suas despesas, esse fisioterapeuta sabe quanto que ele tem de resultado operacional da empresa dele, ele sabe que o negócio dele já é superavitário, e ele sabe quanto ele pode botar no bolso no final do mês se ele quiser. O que a gente vê aqui embaixo é que ele não investiu nada, não comprou ativo fixo nenhum, mas que ele retirou o capital da empresa no valor de R$ 3.000. Ou seja, o negócio gerou 2.480, ele tirou 3.000, então o caixa dele de um período para o outro variou a 520, ele descapitalizou um pouco o negócio dele. Então, se você conseguir, no final do mês, ter uma visão dessa, do seu negócio, você consegue muito facilmente identificar se o seu negócio é rentável, se ele está dando dinheiro, se o seu negócio está necessitando ou não de investimento e o que você está fazendo com o dinheiro que você está gerando. Mas essa daqui é uma foto. O que a gente sugere que você faça é que você consiga olhar um painel como esse aqui, por exemplo. Então, nesse painel aqui, a gente vê como tem evoluído o seu demonstrativo de fluxo de caixa ao longo dos meses. Porque, por exemplo, aquele nosso camarada, que em janeiro teve um resultado operacional de 2.500, ele ligou para a gente no final do mês falando: pessoal, estou chegando aqui no final de outubro e estou sem dinheiro nenhum. Queria que vocês me ajudassem a entender por que eu estou sem dinheiro. Se ele tiver esse painel de acompanhamento totalmente preenchido, olha como é fácil você entender o que aconteceu com o negócio dele. O resultado operacional dele sempre ficou na casa de R$ 3.000, mais ou menos, 3.500. Ou seja, o negócio dele não cresceu, mas também não diminuiu. Então a gente não pode falar que ele está sem dinheiro no banco por causa disso. Do lado de financiamento, todo mês ele tirou R$ 3.000. Então também nesse cenário aqui nada mudou. O que mudou foi o que aconteceu nessa parte de resultado de investimento. Então a gente vê aqui, ó, que de julho até outubro ele investiu dinheiro pra caramba, ele investiu R$ 10.600. E isso descapitalizou a empresa dele. Então o que aconteceu? Ele está sem dinheiro no banco, pensando em fechar a empresa porque ele acha que a empresa não dá resultado. Mas na verdade a empresa dá resultado, ele só tomou uma decisão talvez precipitada de investimento, foi para um consultório novo, para um escritório novo, comprou material, alguma coisa assim, e não conseguiu fazer frente às despesas dele. Talvez ele pudesse ter comprado parcelado, ter comprado com prazo mais longo, e isso daria para ele uma situação mais tranquila. Então aqui é basicamente a forma que a gente acredita que é super útil para você gerenciar o resultado da sua empresa. Mas obviamente não adianta ter esse painel, você precisa ter esse painel, você precisa discutir isso com as pessoas que têm que ter acesso à informação, você precisa identificar fontes de redução de despesa, precisa identificar fontes de aumentar a receita e com números concretos na palma da sua mão você consegue fazer isso de uma forma bastante legal. Então, pessoal, isso daqui é basicamente os passos que a gente falou. Primeiro, você precisa combater o caos com organização. Se você não tem organização, não adianta pensar
nos próximos passos. Se você não sabe quem você tem que pagar, quem você tem que receber, não adianta. Se você não sabe onde está o documento, você vai se atrapalhar, vai perder muito tempo com isso e não vai conseguir fazer o resto. Depois disso, você precisa manter os seus olhos nos sinais vitais da empresa e, por último, conseguir avaliar a sua performance para melhorar. Um indicador, você vai conseguir botar isso em prática, na minha opinião, se você conseguir botar em prática uma agenda que nem essa. Olha o que essa agenda diz. Se você conseguir, com antecedência, montar uma agência dos próximos 3 meses, por exemplo, do seu departamento financeiro. Então, você vai definir os processos diários. Você vai falar, por exemplo, pessoal, todo dia, entre 9 e 10 horas da manhã, a gente vai fazer a conciliação bancária. Então, a gente vai ter uma visão clara e atualizada da nossa situação financeira. E todo dia, entre 3 horas e 4 horas, por exemplo, a gente vai fazer pagamentos. Só isso, você já vai conseguir levar sua empresa para outro patamar. Tem muita empresa que faz pagamento 2 vezes por semana, só 1 vez por semana, melhor ainda. Além disso, você vai definir uma hora precisa e um dia preciso para você fazer suas reuniões de fluxo de caixa com as pessoas que têm participado dessa reunião, então provavelmente sócios da empresa, talvez alguém comercial, se for o caso. E aí cabe a você reforçar isso para as pessoas terem disciplina e participar. Isso tem um resultado muito grande na melhora da performance de uma empresa. E já definir, por que não, um dia para você fazer uma reunião de avaliação da performance. Então, todo dia 3, todo dia 5, você vai sentar com o resto da empresa que for relevante e vai ver o painel de acompanhamento da sua empresa. E você vai discutir isso e você vai encontrar formas de melhorar o resultado da sua empresa. Então, pessoal, é basicamente isso que a gente tinha para dizer. Espero que vocês tenham gostado. A gente vai agora ver se o pessoal tem pergunta. Se você tiver pergunta, manda aqui para a gente. Se tiver alguma sugestão, se a plataforma tiver funcionado bem, é só falar. Só um segundinho. Enquanto vocês preparam as perguntas, a gente vai dar uma olhada no que tem de pergunta aqui. Pessoal, chegou uma pergunta aqui rápida. Uma pessoa perguntando sobre essa relação com o contador. Como a gente sugere que isso aconteça. Então, assim, como eu falei, houve uma separação muito grande entre o empresário e o contador. O processo que a grande